Warren Buffett, como vocês já sabem, anunciou a aposentadoria dele, e com isso se encerra uma das épocas mais incríveis do capitalismo. Desde 1965, as ações da Berkshire de classe A subiram mais de 5 milhões e 500 mil%. É isso mesmo, você não está escutando errado. 5 milhões e 500 mil%. Isso mostra a consistência e a estratégia do Warren Buffett ao longo do tempo. E por mais que seja uma notícia triste ele estar dando esse cargo, para outra pessoa, passando essa cadeira para outra pessoa, vale muito refletir também do que ficou de ensinamento dessa pessoa tão brilhante e, na minha opinião, uma das maiores pessoas da humanidade. O Warren Buffett vai ser lembrado nos livros de história como o maior investidor que pisou no planeta Terra. E o mais legal de tudo também é que quando ele anuncia essa sucessão dele, ele não só se aposenta, mas ele também define um padrão de excelência que vai ser seguido pela Berkshire, com certeza, pelo novo sucessor. Meu nome é Leon Davi, eu sou consultor de investimentos aqui na Stocks e bora para mais um vídeo. O primeiro ensinamento que o Warren Buffett deixa pra gente é investir no que a gente entende. Leon, o que isso significa? Isso significa que ele só vai comprar empresas a qual ele entende a operação. E de acordo com a frase dele, você tem que investir em alguma coisa onde você explica o modelo de negócio dessa empresa em somente uma frase. E esse, inclusive, é o motivo do Warren Buffett evitar startup ou empresas que mexem com cripto, porque ele não sabia explicar isso. Era muito difícil para ele entender como que esse mercado funcionava, na idade avançada que ele já estava. Então ele não investia porque ele não achava que poderia dar errado, não entender como a empresa ganha, como a empresa perde, e isso faz com que a gente tenha um range de possibilidades muito grande, porque a gente entende o modelo de negócio. Eventualmente, se tem uma queda de juros, um aumento na inflação, por você conhecer o modelo de negócio, você vai conseguir se posicionar melhor. Ou você vai vender uma parte porque você acha que vem uma grande queda pela frente, ou você vai conseguir alocar uma parte muito grande de um caixa, inclusive é outra dica que ele deixou, mais à frente a gente fala, mas alocar uma grande parte de um caixa porque você acha que aquele fator econômico vai fazer com que essa empresa cresça muito. Então, assim, tudo a gente tem que resumir em uma frase, esse modelo de negócio da empresa, e entender o que essa empresa faz em somente uma frase. Então, por exemplo, eu vou comprar a Apple, eu entendo que eles vendem produtos de tecnologia e eles agregam valor através de uma marca forte. É esse tipo de coisa. Então, ele não conseguia explicar isso, por exemplo, uma startup que investe em cripto. Então, ele precisava entender o que o modelo de negócio fazia e era um dos padrões de investimento dele. Tudo que ele investe, ele consegue explicar em uma frase. O segundo ensinamento que ele deixa pra gente é: tenha paciência. Vou colocar aí na tela um gráfico que mostra quando o Warren Buffett ficou bilionário. Foi só depois dos 50 anos, tá? Teve uma escada muito grande que ele foi trilhando. Ele precisou de paciência, resiliência, e a real é que ainda mais nessa nossa geração, muita gente não tem paciência para esperar. Só que investir não é uma coisa que vai te trazer grandes emoções. Na verdade, há de ser monótono. Então, assim, a gente tem que investir de acordo com uma estratégia, que é outra coisa que o Warren Buffett fala também, uma estratégia a longo prazo, e esperar o nosso dinheiro crescer. O momento da riqueza, ele vai chegar, mas exige paciência. Você precisa deixar os juros compostos fazerem efeito sobre o investimento, você precisa deixar o lucro sobre o lucro fazer efeito, e para isso você precisa deixar o dinheiro alocado, e para isso também você precisa entender o que você está investindo, até mesmo ligando com o primeiro ponto. Então, ter paciência é uma das virtudes que vai realmente te enriquecer no longo prazo com os investimentos. E isso não é o que aconteceu só com o Warren Buffett, isso aconteceu com outros vários investidores no mercado, vários fundos de investimento. É só você observar o crescimento daquele fundo, você vai observar que vai ter um pico ali, depois de muito tempo, que aquilo realmente vai começar a dar um crescimento muito grande. E realmente, para chegar nesse patamar, há de se esperar um tempo. O terceiro ensinamento é um dos que eu mais gosto e é o seguinte: o preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. Então, o segredo não é comprar a ação no momento que ela esteja mais em queda, no momento que ela esteja mais fragmentada, degenerada, o mercado esteja ruim. Não, esse não é o segredo. Claro, a gente não pode deixar de aproveitar momentos de mercado. Por exemplo, S&P 500 caiu muito na última semana. A gente, obviamente, reajustou os aportes dos nossos clientes aqui para S&P 500 e todos eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, a gente também precisa entender o momento de mercado. Porém, fazer isso são situações raras e nem sempre a gente vai acertar esses momentos de mercado. Então, qual que é o interessante? É você enxergar que aquela ação, por exemplo, ou aquele ETF, ou aquele índice, está abaixo do que ele realmente deveria estar. Não é o fato de estar muito abaixo, não é o fato de estar o mais baixo possível. E sim, simplesmente, isso aqui deveria valer mais, que é o que ele enxergou com a Apple, por exemplo. A Apple já estava num valor muito alto, porém ele olhava para a operação, os analistas deles também faziam análise, e eles entenderam que, olha, por mais que a Apple esteja com um preço muito alto, estava em all-time high, ainda vale a pena comprar, porque não está no valor que realmente vale. E dito e feito, ele acertou e hoje a Apple, se eu não me engano, é uma das maiores ou a maior empresa dentro do S&P 500, por exemplo. Então, assim, o valor de mercado deles é absurdo. O quarto ensinamento que ele deixa pra gente é outro ensinamento um pouco mais esotérico, um pouco mais abstrato, mas muito interessante. Então, ele faz uma analogia. Invista em ativos em que, se o mercado fechasse, ou seja, você não pudesse vender aquela ação
por 10 anos, você estaria tranquilo com isso. Ou seja, mais uma vez, apostar numa estratégia que você conhece, que você entende, e não só isso, uma estratégia sólida. Então, por exemplo, se você tivesse comprado S&P 500 há 10 anos atrás e tivesse só esperado esse tempo todo, não tivesse a opção de vender, você teria ganhado dinheiro. É isso que ele está falando, investir em ativos que realmente são sólidos e você entende a estratégia que está por trás. Eu sei que parece complicado, que a gente tem que sempre estar estudando, estar atento, mas não é tão difícil assim. Então esse que é o importante, você entender o que está por trás para confiar de fato naquele ativo e entender que por mais que exista volatilidade no curto prazo, não é isso que vai fazer com que sua carteira seja boa ou ruim, sim a relação entre risco e retorno desse ativo ao longo do tempo. A relação também do risco e retorno em relação a toda a sua carteira. Então, é isso que a gente tem que realmente prestar atenção. Hoje, a sua carteira do jeito que está, se o mercado fechasse por 10 anos, você estaria satisfeito? Comenta aqui nos comentários. O quinto ensinamento que ele deixa pra gente é falando do longo prazo. Então, Warren Buffett, por mais que ele já tenha feito esse tipo de operação, operar no longo prazo é o que realmente vai te trazer uma estratégia vencedora. E a gente está cansado de falar isso aqui dentro da Stocks. Existe um gráfico, eu vou colocar aí na tela também, que mostra que o market time, o stock picking, né, que é basicamente você escolher as ações, o market time basicamente é você tentar acertar o tempo de mercado em que aquela ação vai estar o mais descontada possível para fazer uma estratégia que chama buy the dip, que é basicamente comprar aquele mergulho da ação. Você fazer isso corresponde a somente menos de 7% dos seus ganhos no futuro. O que realmente vai trazer ganho para a gente é a famosa asset allocation, ou seja, a gente realmente entender a estratégia que a gente quer seguir a longo prazo. Então, por exemplo, eu vou investir aqui em ações americanas, em ações brasileiras, percentual X, percentual Y, investir um pouco em renda fixa, um pouco em inflação, por aí vai. Montar uma carteira diversificada e entender que você vai seguir essa estratégia ao longo do tempo. Claro, a gente não está falando aqui, não é tudo preto no branco, não é que não possa mudar. Porém, definir uma estratégia da mesma forma que o Warren Buffett fez é o que realmente vai te trazer retorno ao longo do tempo. Por exemplo, todos esses princípios aplicados dentro de uma carteira foi o que trouxe para ele uma grande rentabilidade. Então você pode ver a Berkshire rendendo muito acima do S&P 500, por exemplo, né? Se a gente olhar a estratégia deles a longo prazo, eles realmente conseguiram superar o benchmark consistentemente. E isso é muito bonito de se ver, porque realmente a gente consegue ver estratégia por trás. Não é só palpite, não é só tendência, é realmente uma ciência de mercado acontecendo ali. É muito bonito de se ver. O sexto ensinamento é: caixa é segurança, não desperdício. Muita gente entende que ter caixa dentro dos investimentos, então separar um dinheiro ali para deixar em um fundo DI ou num CDB de liquidez diária, é perder mercado, né? Porém, quem tem caixa costuma aproveitar as melhores oportunidades. Muitos clientes nossos tinham caixa em fundos de investimento, a gente separa o que é reserva de emergência e o que é caixa em fundos diferentes, né, que a gente usa. E esse fundo de caixa a gente deixa ali para realmente oportunidades. Não é todo cliente que a gente costuma deixar uma liquidez ali separada sem momento nenhum, mas alguns faz sentido. E dito e feito, chegou a oportunidade de S&P 500, vários deles aproveitaram. Então assim, a gente tem que ter caixa, a gente tem exemplos reais aqui de como isso é importante, e não só para os investimentos. Imagina, chega uma oportunidade de investir em um negócio, de abrir uma empresa, de comprar uma coisa que está muito barata, que você consegue revender depois, por exemplo. Olha aqui no âmbito dos negócios, tá? Não vamos para a parte consumista, não. Mas se você tiver caixa, você vai aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, o Warren Buffett destaca que ter caixa na empresa também, ter caixa na sua carteira, é uma oportunidade interessante. Então esse é um dos ensinamentos dele que a gente segue aqui na Stocks também. Eu pessoalmente sigo até demais, eu sempre estou renovando o meu caixa, fazendo lucro com algumas coisas ou até mesmo parte do que eu invisto eu aloco em caixa. Então isso é uma estratégia de cada um, é uma coisa que a gente faz eventualmente aqui com a carteira de alguns clientes, mediante a vontade dos clientes também, claro, mas a gente consegue aproveitar bons momentos de mercado. E a gente não está falando de uma porcentagem muito grande da carteira, a gente está falando de 5%, 7,5% ali destinado a aproveitar bons momentos e fazer bons preços médios com os ativos que a gente investe. Então, assim, realmente vale a pena ter um caixa, é muito interessante e você consegue realmente aproveitar as melhores oportunidades. O sétimo e último ensinamento dele, que até se interliga com todos os outros ensinamentos dele, é: ganância e medo movem o mercado. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente você já conheceu uma pessoa que fala que bolsa de valores é cassino, uma pessoa que fala que bolsa de valores não dá certo de jeito nenhum, e aí você vai entender o que essa pessoa fez e basicamente foi: ela comprou uma ação que estava sendo muito falada na alta e quando essa ação caiu, obviamente porque as pessoas também estavam realizando lucros naquela ação, ela foi lá e vendeu. E aí ela ficou revoltada e agora para ela, bolsa de valores é cassino. Então ela basicamente investiu sem responsabilidade, sem seguir nenhum dos tópicos que a gente falou, né? Então basicamente ter um caixa para também trazer segurança, uma reserva também eventualmente, conhecer o ativo que você está investindo, né? Poder reduzir o modelo de negócio da empresa ou do ativo que você está investindo em uma frase, conhecer de fato a fundo o ativo a ponto que você fecharia o mercado por 10 anos e ficaria tranquilo tendo aquilo na sua carteira. Então assim, vários ensinamentos
ensinamentos do Buffett, eles se conectam aqui, né? E basicamente, se as pessoas entendessem isso, o mercado estaria muito mais estável, né? Então, basicamente, o nosso objetivo, fazendo um swing trade, por exemplo, é comprar na baixa e vender na alta. Só que o que acontece com a maioria das pessoas, e principalmente os iniciantes, os amadores que estão começando a investir? Eles escutam muito sobre uma ação, né, que o famoso termo que inclusive o Pedro Cury, que não tá aqui hoje no vídeo, ele que inventou essa aí pra gente, o stock listening, né? Então a gente escuta sobre aquele ativo, corre no home broker para comprar. Então, por exemplo aqui, tá? Escutei sobre a Vale aqui, tá muito boa para comprar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, vou comprar a Vale. A ação tá bombando, tá todo mundo ganhando dinheiro. O que você vai fazer? Você vai comprar ela no pico. Então tem até uma frase que o Peter Lynch fala, né, um grande gestor de fundos também, que é: se você escuta sobre uma ação no caminho de volta para o trabalho, certamente está na hora de vendê-la. Por quê? Provavelmente essa ação teve lucros muito grandes, né? Teve algum boom no mercado dessa ação, as pessoas estão falando muito sobre isso, o investidor inteligente já vai realizar os lucros dele ali, né? Ou vai simplesmente não fazer nada, vai segurar para o longo prazo, porque ele acredita na valorização a longo prazo, que é uma linha que a gente segue mais aqui também, ele vai conseguir ter um lucro, né? Ter um retorno com base disso. Mas o que a grande massa faz é comprar essa ação quando ela tá lá no pico, eventualmente no all-time high dela. Inclusive, all-time highs geralmente são os piores momentos de você comprar uma ação, né? Não dá para generalizar, mas não é o momento mais inteligente de investir em algo que tá tão valorizado assim. Geralmente vale a pena a gente esperar ter alguma recessão, alguma queda para realmente aproveitar essa oportunidade. Mas o ponto é realmente não ser suscetível ao medo e à ganância de querer ganhar dinheiro. Então, assim, entender que isso tudo tem um fundamento por trás, como você pode ver. O resultado da Berkshire não é à toa, eles realmente entendem o que eles estão fazendo e tem muitos princípios por trás disso. Então, realmente investir tem que ter cuidado, tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento. E se você também quer ter uma carteira que preserve todos esses princípios do Warren Buffett e outras estratégias também que realmente vão fazer com que a sua carteira tenha uma estratégia extremamente vencedora ao longo prazo, tem um link aqui na descrição que você vai agendar uma reunião com a gente. A gente vai entender a sua situação financeira e vai conseguir te ajudar da melhor forma possível. Entendendo, a gente marca uma outra reunião já apresentando uma proposta de alocação para você. E assim, você vai realmente construir uma carteira vencedora ao longo do tempo, tendo a melhor relação entre risco e retorno possível. Vem com a Stocks que a gente realmente consegue aplicar todos esses princípios dentro da nossa carteira e outros princípios que você também não conhece. E por falar nisso, vocês querem um vídeo falando dos princípios que a Stockwell usa para realmente montar as próprias carteiras? Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.